A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhas, nós estamos dando continuidade à nossa catequese mariana e hoje, na terceira formação, nós queremos meditar sobre a circuncisão de Jesus, a sua apresentação no templo e a profecia de Simeão, a adoração dos reis magos, a fuga da Sagrada Família para o Egito e o regresso da Sagrada Família para a Galileia. Na última formação, nós meditamos sobre a anunciação do anjo à Virgem Maria, a visitação dela à sua parenta Santa Isabel. Meditamos sobre as angústias de São José e o nascimento de Jesus em Belém. No início desta catequese, nós estamos fazendo como que uma revisão da vida de Nossa Senhora. Por isso, hoje, meditando sobre esta parte da vida do nascimento de Nosso Senhor e dos primeiros atos depois do seu nascimento até o retorno do exílio. Pela aceitação do rito, Jesus dá um grande testemunho de humildade e de ocultação, uma vez que a circuncisão era tida como um selo de justificação que se obtinha pela fé e a mortificação da concupiscência. Jesus, sendo Deus, não tinha necessidade desta mortificação da concupiscência, uma vez que não teve pecado, era imaculado. Com isso, Jesus ele aceita ser tido como alguém que foi tocado pelo pecado da concupiscência, pelo pecado original, se escondendo diante dos homens e se fazendo semelhante a eles. Isso está na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 17. Jesus escolheu se fazer semelhante a nós, certo? Que esse é um ato de profunda humildade e humilhação de nosso Senhor. Isso aconteceu 8 dias depois do seu nascimento, quando o menino Jesus foi circuncidado e lhe deram o nome de Jesus. Como nós dissemos já anteriormente, esse nome adorável de nosso Senhor, ele foi trazido do céu pelo arcanjo São Gabriel. Foi ele que disse que o menino se chamaria Jesus. Esse seria o seu nome. A circuncisão, ela relembrava aos descendentes de Abraão que eles eram parte do povo eleito. Está lá em Levítico 13, versículo 2, quando Deus pede que se faça a circuncisão. Então, nasceria naquele povo eleito e todos aqueles que nascessem ali deveriam ser circuncidados. O Salvador viria ao mundo a partir daquele povo eleito. A lei de Moisés, ela prescrevia que, tendo dado à luz um filho varão, esse deveria ser apresentado no templo 40 dias depois do nascimento para a purificação da mulher por parte do sacerdote e deveria oferecer em holocausto um cordeirinho de 1 ano e um pombo ou rolinha, e se fossem pobres, eles poderiam fazer, como prescrevia a lei, no Levítico 12, o oferecimento de 2 pombos ou 2 rolinhas. Essa foi a oferenda que a Virgem Maria fez, por ser pobre, ofereceu a oferenda dos pobres. Nossa Senhora não havia recebido do anjo Gabriel nenhuma instrução particular em relação às cerimônias legais que ela deveria ou não seguir depois do nascimento de Nosso Senhor. Jesus, sendo Filho de Deus, ele não estava sujeito a nenhuma lei, nem a estas leis rituais, mas ele quis se submeter a ela e quis derramar as primeiras gotas do seu sangue que salvaria o mundo. Nosso Senhor aceitou ser circuncidado. Esse rito da circuncisão ele poderia ser realizado na sinagoga ou em casa, o que considera que ele teria sido realizado em casa e que fosse o próprio São José, que tivesse feito a circuncisão
de Nosso Senhor, uma vez que a lei prescrevia que, na falta de um sacerdote sendo feito em casa, poderia ser feito pelo próprio pai. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 23, né? Poderia ser feito pelo próprio pai. E nesse caso, Jesus quis nos ensinar pela circuncisão, não é? E especialmente quis nos ensinar, como diz São Paulo, que aquela circuncisão do nosso espírito, do nosso coração, era a circuncisão desejada por Deus. Está lá em Romanos 2:29, que consiste exatamente em cortar pela raiz as inclinações perversas do nosso coração e tirar do nosso coração os pecados e corrigir os nossos vícios. Por isso nosso Senhor aceitou ser circuncidado para ser para nós exemplo de mortificação. Aceitou derramar essas gotas de sangue por nós. No 40º dia do nascimento, 40 dias depois, Jesus ele foi levado ao templo e foi levado para ser apresentado ao Senhor como prescrevia a lei, de modo que essa criança viesse a participar das promessas messiânicas, como dizia o livro do Levítico, capítulo 12, versículo 3. De fato, a igreja ela celebra um duplo mistério nesse dia, que é a apresentação do Senhor e a oferta pública, né? E ao mesmo tempo a igreja chama da purificação da Virgem Maria. A senhora não estava obrigada pela lei a nenhum tipo de purificação, porque era virgem, permaneceu virgem mesmo depois do parto. Isso não precisava de cumprir o rito, mas, de novo, ela também não recebeu do arcanjo São Gabriel nenhuma prescrição específica quanto a esse rito, e ela então, com São José, prefere obedecer à lei e vai para oferecer. A Virgem Maria quis obedecer também à lei que prescrevia a entrada das mulheres no templo, das mães, durante 40 dias, não é, que seguiam do nascimento do filho, ordenava que ela se purificasse por um sacrifício. E com a sua atitude, Nossa Senhora nos ensina o exemplo de profunda humildade e nos ensina a fidelidade para com as leis de Deus e da Santa Igreja e tudo aquilo que Deus prescreve. Por isso ela também vai para cumprir aquela lei. E nesse sacrifício, a mãe deveria oferecer pelo filho um cordeiro de 1 ano em holocausto e uma pombinha ou uma rolinha. Como nós vimos, Nossa Senhora ela ofereceu o sacrifício dos pobres. No amor que ela tinha, na humildade que ela tinha, ela, ainda que não fosse obrigada a fazer esse sacrifício de purificação porque era imaculada, ela ainda o faz por humildade. Tratou-se de um evento de mais profunda humilhação para Nosso Senhor, porque o padre Pierre Landucci, Carlo Landucci, no seu livro sobre a Virgem Maria no Evangelho, ele diz que foi um ato de ampla humilhação. Eu cito a página 166 do livro, onde ele diz que quem viu, com efeito, aquela pobre mulher hebreia com um menino de 40 dias nos braços, acompanhado daquele humilde carpinteiro que se dirigia ao templo, atravessar o átrio dos gentios, depois o átrio das mulheres, subir os 15 degraus e se apresentar na porta de bronze ou na porta de Nicanor, e ali um sacerdote, o sacerdote da semana, borrifava um pouco de sangue, ele diz, pronunciando algumas orações rituais, depois recebeu a oferenda de 2 rolinhas e o resgate do primogênito, que era 5 ciclos, aproximadamente 57 gramas de ouro, diz o padre Landucci. Não pôde ter pensado que se tratava de uma família pobre, comum. Não pôde não ter pensado, ou seja, que não se tratasse de uma família pobre comum. Não tinha nada de extraordinário naquele homem, naquela mulher e naquela criança. Então, quem viu aquilo se cumprir, via uma família normal levando uma criança que tinha nascido para cumprir as leis da natureza, e tinha chegado o tempo da purificação deles, então tinham ido ali. Então, esse ato de humilhação, Nosso Senhor quis aceitar, quis se submeter a ele. Isso tudo ele fez por amor de nós. São José e Nossa Senhora levam o menino no templo para apresentá-lo. São José também não estava obrigado a nenhum tipo de purificação, mas competia a ele, competia ao pai, a apresentação do menino.
e o fez para obedecer àquela lei de Moisés que mandava que esse filho primogênito fosse oferecido ao Senhor. Essa prescrição lembrava os hebreus que aquele evento que aconteceu, né, aos seus pais quando o anjo exterminador passou a noite exterminando todos os primogênitos dos egípcios. Por isso se apresentava esta criança ao Senhor para que fosse resgatada. Esse oferecimento do menino Jesus a Nosso Senhor não constituiu para Nossa Senhora somente uma cerimônia ritual, mas foi uma verdadeira entrega, que seria aceita por Deus e que se consumaria lá no altar da cruz quando chegasse o tempo, né, próprio. E Nossa Senhora teria a sua parte também aqui ao apresentar Jesus, e como lá na cruz teria a sua parte de dor, que lhe traspassaria a alma. E esta profecia é dada agora por Simeão, o sacerdote idoso do templo, né? São Jerônimo diz que Nossa Senhora não só conhecia o que Jesus deveria sofrer na paixão, mas também aquilo que ele sofreria em toda a sua vida terrena. Santo Afonso de Ligório considerava que, no seu livro As Glórias de Maria, que a Santíssima Virgem tinha conhecimento de todas as profecias e de todos os oráculos que se referiam a Nosso Senhor, e lia esses textos e meditava esses textos. Ela conhecia sobre a profecia da vinda do Messias, né? Santo Afonso diz ainda que, assim como Deus pediu o consentimento de Nossa Senhora para a encarnação, ele também pediria o consentimento para a sua imolação, a fim de que a coroação, o coração da mãe fosse sacrificado com a vida do filho e pudesse participar definitivamente desta obra redentora. E aqui nós meditamos em quanta força, né, verdadeiramente sobre-humana aquela mãe precisou para se sujeitar a tantos sofrimentos e aquela morte terrível de Nosso Senhor. E ela começa exatamente agora, ao apresentar Jesus no templo, quando o sacerdote profetiza aquela espada de dor. São Boaventura diz que o que levou a Virgem Maria a um grau tão perfeito de heroísmo foi o amor que ela tinha por nós. Ele diz: Maria amou tanto o mundo que deu seu Filho único para resgatá-lo, assim como Deus o fez. A pergunta é o que nós poderíamos, né, depois de escutar isso, não despertar um grande amor por Nossa Senhora. No dia da purificação da Santíssima Virgem, Simeão, que era um sacerdote idoso, e uma piedosa viúva chamada Ana, inspirados pelo Espírito Santo, eles reconhecem Jesus publicamente e reconhecem como Salvador deles e fala palavras maravilhosas. E nós podemos ler isso no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 25 a 28, quando aquele velho sacerdote, aquela profetisa piedosa, aquela mulher viúva de oração, profetizaram sobre Nosso Senhor. As palavras de Simeão eram tão acertadas sobre aquela criança, né, e sobre o que ela representava para o mundo inteiro, que isso impressionou os pais. Simeão, quando se dirige a Nossa Senhora, a Divina Mãe de Nosso Senhor, com palavras tão solenes, né, ao mesmo tempo tão dolorosas, predizia o sofrimento de Jesus e os próprios sofrimentos dela pela espada de dor. De acordo com as palavras do padre Roio Marim, no livro que nós estamos estudando sobre a Virgem Maria, ele diz que a profecia de Simeão é um novo elemento. Com esta profecia, um novo elemento passa a fazer parte da vida de Nossa Senhora e permanecerá ativa nela até que ela estivesse aos pés da cruz. A Santíssima Virgem não se perturbou ao receber aquela notícia tão dolorosa, e eu cito o padre Roio Marim, que diz que ao mesmo que não tivesse a mesma ciência de Cristo, porque Nossa Senhora não era onisciente, né, pela qual ele conhecia de antemão todas as coisas, todos os detalhes da paixão, da morte, porém ele diz que a intuição, através das palavras de Simeão, que Nossa Senhora teve, era suficientemente clara para submergir Nossa Senhora em um mar de lágrimas, angústias e dores. Desde aquele momento começou Nossa Senhora a ser verdadeiramente, ele diz, a Virgem das Dores,
Nossa Senhora não se torna a Virgem das Dores só quando vê Jesus morrer lá na cruz. Na verdade, Padre Marim diz que ela aqui se torna já para nós a Virgem das Dores. Nem sequer nós ouvimos sair dos lábios de Nossa Senhora qualquer queixa ou qualquer reclamação. Nossa Senhora só queria unicamente cumprir o mistério da santa vontade de Deus. Como nosso Senhor teve sempre diante de si presente o mistério da cruz desde o primeiro instante da sua vida, assim também Nossa Senhora, foi iniciada nesse mistério do seu sofrimento ali no dia da apresentação de Jesus no templo e ficou impressa, no coração dela esta profecia até o último suspiro. A Igreja deu depois para todos nós a graça de poder celebrar a festa da apresentação no templo, a purificação de Nossa Senhora no dia 2 de fevereiro, que nós celebramos todo o ano. E nessa cerimônia tem uma notável bênção que a Igreja concede às velas, às candeias, que se levam em procissão. E essas velas significam que Jesus Cristo é exatamente esta luz do mundo, o exemplo da sua doutrina. Ao mesmo tempo, nós devemos oferecer a Deus a nossa vida como uma luz do mundo, Pela fé viva, pela caridade ardente, nossa vida deve ser luz. Então, assim nós celebramos. O Papa Bento XV, ele considerava que essa festa ela era de origem apostólica, então é uma festa muito antiga, era celebrada desde a antiguidade cristã. E no ano 495, o Papa Gelásio, ele conferiu a essa festa um maior brilho quando acrescentou cerimônias que viriam a despertar depois o povo daquelas superstições pagãs e desordens das festas que eles viviam em honra ao deus pagão chamado Pan. Quando o Papa Gelásio institui essa guerra essa festa exatamente para combater aquelas festas pagãs que habitavam naquele período ainda. E em 542, quando teve uma peste que assolou uma parte do império, o imperador Justiniano, de acordo com o patriarca de Constantinopla, fez mandar celebrar a festa da purificação de Nossa Senhora em todos os estados do império, como um sinal de gratidão pela intercessão de Nossa Senhora para o fim daquela peste. Portanto, essa festa ela já é muito antiga e cheia de privilégios, meditando sobre a manifestação de Nosso Senhor, que foi feita não só para os judeus, na sua apresentação ao templo, mas também para os pagãos. Um anjo anunciou o nascimento de Jesus aos pastores e por meio de uma estrela anuncia o advento do Salvador também aos pagãos, aos príncipes reis magos, designado pelo nome de magos vindos do Oriente, sábios, que atenderam aquele sinal, esperavam, estudavam aquele sinal libertador que dizia que em Israel nasceria um Salvador. E eles se apressam para oferecer a esse Salvador as suas homenagens. Então, falamos agora da adoração dos magos. Guiados pela estrela, os magos eles chegam a Jerusalém, capital da Judéia, e perguntam onde foi que nasceu o rei de Judá. E eles viram a estrela no Oriente e eles disseram: viemos para adorá-lo. E eles procuram no templo, procuram no palácio. E nós conhecemos a história de Herodes, quando ele busca fazer tudo para matar o menino. Os reis magos eles reconheceram Nosso Senhor como o Rei dos Reis quando eles encontram a mulher, Nossa Senhora e o menino. Eles se prostram na presença de Nosso Senhor e o adoram, oferecendo a Nosso Senhor o que eles tinham: o ouro, o incenso, a mirra. O ouro como a um rei, o incenso como a um Deus e a mirra como a um homem mortal, aquele que sofreria. Padre Royo Marim, no seu livro A Virgem Maria, ele diz que se nós seguíssemos ao pé da letra o que se segue depois da apresentação, nós veríamos, conforme o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 39, cumpridas aquelas prescrições da lei e a Sagrada Família voltando para Nazaré. Contudo, ele considera ser bem provável que Nossa Senhora e São José, depois da apresentação do menino,
teriam pensado em se instalar em Belém. Então, depois que nasceu o menino na gruta, São José trabalhou para conseguir uma casa. Tanto é verdade que quando os reis magos chegam para adorar, eles encontram na casa a mãe e o menino. Então, isso acontece porque eles já estavam abrigados numa casa, conforme está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículo 11. Ainda segundo o padre Rui Marim, se considera que a Santíssima Virgem e São José, eles se recordaram das palavras da profecia de Simeão, segundo a qual Jesus seria luz para as nações. E também existia uma profecia de Isaías, no capítulo 60, que diziam que todos viriam, de Sabá e trariam oferendas e tributos, o ouro e o incenso. Quando aparecem os magos para adorar o menino, Nossa Senhora reflete profundamente sobre esse mistério. Nós podemos imitar os santos reis visitando nosso Senhor, especialmente no Santíssimo Sacramento, onde nós podemos oferecer o incenso da nossa oração, o ouro da nossa caridade e a mirra, pedindo a Nossa Senhora a graça de uma vida mortificada, uma vida penitente. O Evangelho também nos diz algo muito importante sobre os magos, quando ele diz que os magos encontraram o menino e a sua mãe. E, de fato, Nosso Senhor está com a Virgem. São Boaventura diz que se alguém vai procurar Jesus, só poderia encontrá-lo quando o encontra com sua mãe, né? O interessante aqui de se notar é que o padre Landucci, no livro sobre Nossa Senhora no Evangelho, dizia que São José estava ausente, né, neste fato. Isso deveria ter acontecido sempre de acordo com a providência divina, em harmonia com a providência divina, e que disso nós poderíamos tirar algumas coisas particulares, pelo menos duas notas particulares. Ele diz que a primeira coisa é que a ausência de São José adquiria uma especial importância por causa daquela ausência também que aconteceria aos pés da cruz, né, que era o começo e a plenitude da manifestação de Nosso Senhor. Isso teria se dado especialmente para que surgisse aquele binômio, né, Jesus e Maria, aos pés da cruz, e também aparecesse a figura de São João. Então, São José se esconde para não aparecer nesta cena. Segunda nota, né, era importante, antes ainda, né, em relação a esse escondimento de São José, o padre Landucci dizia que era importante para os magos e para a sua fé que tinha acabado de surgir, que aparecessem na cena só Jesus e Maria, para que eles não confundissem ou tivessem qualquer equívoco em pensar em relação à pessoa divina de Jesus e o nascimento milagroso dele. Se tivesse São José, eles poderiam pensar que o menino era filho de José, já que os magos eram pagãos e não sabiam. Então eles esperavam nascer o rei dos judeus. Eles não estavam ainda, né, antes de terem visto Jesus, reconhecendo que ele era Deus. E quando eles veem Nosso Senhor, eles se prostram em adoração. Essa reflexão se confirma também quando se busca explicar o atraso que aconteceu na devoção a São José em relação ao culto a Nosso Senhor e à Virgem Maria na igreja primitiva. Ou seja, Jesus e Maria aparecem na frente e São José vem exatamente depois em que essa devoção primeira já está estabelecida. Por que diz isso o padre Landucci? Porque ele diz os pagãos e os judeus, né, estavam muito propensos a entender mal a sua doutrina. Então poderiam confundir a figura do glorioso São José. Segunda nota, ele diz, especialmente significativa da provável ausência de São José, é resultante da aparição dessa qualidade específica, muito característica de São José, que é a sua humildade na vida oculta. Isso ele viveu por toda a vida. São José não queria em nenhum momento estar em evidência. Assim, nós consideramos que os magos, eles não poderiam encontrar Jesus senão nos braços de Nossa Senhora. E por isso, não puderam prostrar-se diante do Divino Rei sem encontrá-lo antes nos braços
da Virgem Maria. Esse é o primeiro culto solene, né, oficial a Jesus e Nossa Senhora. O Evangelho diz certamente, né, que eles o adoraram, porque Nossa Senhora não pode ser adorada. Então eles se prostram diante de Jesus, adoram Jesus, porque só a ele se adora, mas a glorificação do Filho de Deus se estende, né, para o coração da mãe. Então também eles olham para aquela mulher com grande reverência, né? Depois da apresentação e da purificação de Nossa Senhora, a tradição diz que eles voltaram para Nazaré, que era a sua cidade de residência. Grandes foram as provações para a Sagrada Família e muitas foram as dificuldades, né, e contratempos que eles viveram. Desde o início, né, do Santíssimo Matrimônio com a Virgem Maria, São José já foi provado, né, e recebeu a graça do primeiro aviso angélico. São José recebe 4 graças em relação a essa comunicação angélica. E nós vimos a grande virtude e a atuação de São José no meio da provação, quando, após breve tempo de serenidade, depois daquele primeira grande prova, né, da concepção de Jesus, São José se vê obrigado a uma outra dura prova, que é quando Nossa Senhora está grávida e deve ir a Belém. Uma prova muito dura, não poder proporcionar a Nosso Senhor um lugar digno para que ele viesse a nascer. São José supera essa prova de Belém e da manjedoura, consegue uma casa, cumpre as prescrições legais, acomoda a família em uma casa modesta, talvez naquele desejo que eu disse de se estabelecer em Belém. Por isso, quando também acontece o retorno do Egito, São José pensava em se estabelecer na Judéia. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículo 22. Então, me parece, segundo o padre Rui Marim, que era um desejo de São José estabelecer a família na cidade de Davi, já que Jesus era o herdeiro, né, do trono de Davi, e isso seria conforme a profecia de Miqueias, né? São José pensa em se estabelecer ali, não é? E cai sobre eles uma outra dura prova, né? Em pouquíssimo tempo, São José, ele, avisado em sonho, né, um anjo diz que ele deve levantar-se, tomar o menino à mãe e fugir para o Egito, porque Herodes ele buscava matar o menino. São José passa por várias provas, essa é uma duríssima prova. Eles fogem para escapar do furor de Herodes, que nós sabendo, né, que Herodes, ímpio, invejoso, cruel, né, acreditou que o menino que nasceu, né, o Messias, rei dos judeus, ele haveria de tomar o seu trono, conforme ouviu a palavra dos magos, e ele quis matar o menino. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículo de 3 a 15, ele faz esse relato, não é? Após a partida dos magos, o anjo do Senhor manifestou-se em sonho para José. Ele disse: levanta, toma o menino, sua mãe, e fuja para o Egito. Ficará lá até que eu te avise, porque Herodes procurará matar o menino. Ele se levantou, diz o Evangelho, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, e ali ficou até a morte de Herodes. Então, esta obediência de São José, como é extraordinária a prontidão do glorioso São José. O anjo anuncia que eles fugissem para o Egito, e de fato o Egito era a terra estrangeira mais próxima, mais acessível para eles. Depois, porque mesmo estando sob o poder romano, o Egito estava completamente fora da jurisdição de Herodes. Então, o deserto da Arábia também, Herodes não poderia fazer nada contra o menino, ele estando no Egito. Não se sabe exatamente o caminho que a Sagrada Família teria tomado para fugir, né? Ou seja, o caminho que percorria as dunas na costa do Mediterrâneo, que passava por Ascalão e Gaza. Então era uma rota. Existia uma outra rota ao sul que ia por Hebrom e Berseba e cruzava o norte da península do Sinai até o mar chamado Delta. O padre Rui Marim diz que qualquer uma dessas duas rotas, seria muito dura a viagem, porque supunha
pelo menos 2 semanas, né, de uma viagem muito cansativa. Nossa Senhora acata a ordem do céu e com muita humildade, muita submissão, sabendo que o menino seria causa de perseguição, como foi predito pelo profeta Simeão, o sacerdote Simeão, quantas dificuldades, né, aflições, quantos sofrimentos essa fuga teria infligido sobre São José e Nossa Senhora. Nossa Senhora e São José se vê obrigados a deixar a sua terra, ir para uma terra longínqua, né, por um caminho difícil. Era um tempo de inverno muito frio, né, Nossa Senhora não tinha mais que 15 anos de idade e ainda por cima se dirigiam para uma terra pagã. Com os filhos nos braços, acompanhada por São José, Nossa Senhora segue, né, um caminho para a terra estrangeira, isso pela noite, sem pouso, né, pelo deserto, dormindo ao relento. Eles tinham a confiança na divina providência. Diziam os santos que jamais São José e Nossa Senhora teriam proferido qualquer queixa durante essa fuga. Trata-se de uma obediência perfeitíssima, simples, né, porque foi um anjo que avisou em sonho a São José, e uma obediência prontíssima da parte de São José, que levanta, toma o menino e parte ainda durante a noite. Padre Landucci diz assim: se ao menos São José tivesse sabido onde e quanto tempo deveria permanecer no Egito, teria podido se organizar um pouco quanto às coisas que ele deveria levar, né? E tendo chegado lá, quanto ao modo de se estabelecer. Mas Padre Landucci diz, em contrapartida, o anjo disse simplesmente: onde permanecerás até que eu te avise. Não disse onde ele deveria se estabelecer, né? E acrescenta o Padre Landucci, acrescentou assim a pena de São José uma incerteza quanto ao lugar, né, a que se permanecer, e ao mesmo tempo quanto ao regresso, ou seja, quanto tempo ficar ali, completa incerteza, né, e em suspense. Vejam, até isso Deus proporcionou como sofrimento ao glorioso São José, como prova, né, de amor desses dois maravilhosos, São José e Nossa Senhora, né? Alguns poderiam se perguntar se Deus não tinha outros meios, né, para subtrair o menino Jesus da mão de Herodes. Na verdade, nós sabemos que Deus tem todos os meios, porque Ele é Deus, mas Ele não quer que tudo se faça por meio de milagres. Então, tantas vezes Nosso Senhor deixa as coisas seguirem o seu curso ordinário, né? Mas em tudo Ele está, né, ordenando para que as coisas cheguem à sua vontade. Nosso Senhor Jesus Cristo se submete porque quer a todas essas penúrias, né, da vida ordinária, e com isso Ele nos dá testemunho perfeito de que no meio de todas as provas Ele está conosco. Diante disso se cumpre também a vontade de Deus, que na profecia de Oséias dizia que do Egito Ele chamaria o seu filho. Os santos evangelhos não narram quais foram as penúrias que São José e Nossa Senhora teriam enfrentado no caminho. Certamente o caminho pelo qual eles foram era áspero, porque era deserto, cheio de perigo, seja pelos animais, pelos ladrões, a dificuldade de se abrigar. As narrações desta cena são encontradas nos livros apócrifos, onde existem aquelas narrativas antigas que contam exatamente esses fatos, né, de como se deu a fuga e o que passaram Jesus e Nossa Senhora com São José. O padre Rui Marim diz que ao chegarem ao Egito, São José e Nossa Senhora buscaram alguma colônia judia, de modo a se inserir ali e procurar algum tipo de trabalho para São José. Mas eles eram desconhecidos e muito pobres, né? Talvez tivessem sofrido muitos desprezos. Naquele período, no Egito haviam várias colônias hebreias. Filon de Alexandria diz que pelo menos 1 milhão de hebreus viviam no Egito naquele período. Mas acerca do lugar onde se deteve São José, a tradição não tem clareza. Muitos dizem que a Sagrada Família teria se instalado numa cidade chamada Matariaé. Matarié era uma aldeia, na verdade, um pouco afastada da cidade chamada Heliópolis.
que tinha sido a cidade natal de Moisés. Ali a Sagrada Família teria vivido em paz, longe daquele furor do ódio de Herodes, que, se sentindo enganado pelos magos, queria massacrar, e de fato fez, massacrando todas as crianças de 2 anos para baixo, até nos arredores de Belém. Outros dão outro lugar para a instalação da Sagrada Família. De todo modo, o que nós sabemos é que, sendo pobres, estando em um país estrangeiro, sem dinheiro, sem proteção, a fim de se sustentarem, a tradição diz que Nosso Senhor e Nossa Senhora, São José e Nossa Senhora, teriam se dado a trabalhos penosos e assíduos para conseguir o seu sustento. São José e Nossa Senhora teriam ficado ali até a morte de Herodes, quando não demoraria a se dar. Dizem que Herodes, em pouco tempo, veio a morrer em meio a grandes sofrimentos, consumido por uma doença intestinal que apodrecia a ele e que desprendia um odor terrível, intolerável. E ele morre, Herodes morre em meio a grandes tormentos e grande sofrimento. São José está no Egito, e pela mesma obediência ao anjo que ele teve para ir, se deu mais uma vez agora para voltar. Mais uma vez o anjo se manifesta de imprevisto a São José durante o sono e diz: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. São José, guiado pelo sonho, pelo anjo no sonho, e ele faz, assim ele faz. São José, com a Sagrada Família, partem do exílio, de retorno à terra natal, desejando, como eu disse, se estabelecer na Judéia, mas mais uma vez intervém o anjo, advertindo em sonhos para que ele se dirigisse a Galiléia e ali se estabelecesse. E ele vai então para Nazaré. Segundo o padre Roio Marinho, o regresso da Sagrada Família a Nazaré se dá, já dentro da Palestina, em jornadas mais fáceis. Na terra natal, São José e Nossa Senhora com o Menino Jesus certamente foram saudados com alegria pela família, pelos seus conterrâneos que não conheciam sequer ainda o menino direito. Depois o padre Roio Marinho considera uns 3 anos e meio o tempo que ele teria ficado no exílio. Pela primeira vez os parentes puderam contemplar Nosso Senhor e se estabelece então a Sagrada Família ali, naquela cidadezinha onde Nosso Senhor ele cresceria. Então, desde essa infância de Nosso Senhor, ele cresce até chegar o momento de se revelar já aos 30 anos. Então Nosso Senhor passa a maior parte do seu tempo ali naquela cidadezinha, aprende com São José uma profissão, passa pela morte de São José, acompanha a Virgem Maria, a sustenta durante a sua juventude, e chegando o tempo da sua manifestação, Nosso Senhor então haverá de deixar aquela terra partindo em missão. Por isso, meus caros, nós hoje meditamos sobre esses pontos que são como resumos da vida de Nossa Senhora, para depois entrar na teologia mariana. Então hoje nós falamos da circuncisão de Nosso Senhor, que ele quis padecer derramando as suas primeiras gotas de sangue pelas mãos do próprio glorioso São José. Depois a apresentação de Jesus no templo, que apesar de não ter obrigação de fazê-lo, Nosso Senhor quer se humilhar, diante daquela realidade do culto. Depois a profecia de Simeão, ele vai lá também para que esta profecia se dê. Depois nós falamos da adoração dos reis magos, que reconheceram naquela criança alguém digno de ser adorado. Depois a fuga da Sagrada Família para o Egito, guiado pela voz do anjo, e o regresso da Sagrada Família para Nazaré. Na próxima formação nós vamos meditar sobre a subida de Jesus para o templo, já com 12 anos, depois na casa de Nazaré, nas bodas de Caná, quando ele faz o primeiro milagre, e o início da vida pública de Nosso Senhor. E assim nós vamos caminhando na história da Virgem Maria. Peçamos a Nossa Senhora a graça para todos nós. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte,
a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus para sempre, no coração de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.